Entrevistamos a artesã Beatriz Naveiro, que também organiza eventos relacionados ao ramo do artesanato. Confira agora a segunda parte dessa entrevista. Na sua opinião, o que vale mais a pena para quem está nessa área? É dar aula ou trabalhar mesmo com o comércio dos artesanatos? Olha, eu acho que as duas coisas são muito interessantes. Tá? Eu conheço gente muito bem sucedida como professora e conheço gente muito bem sucedida como artesão. Só que eu acho assim, como tudo na vida, você tem que ter uma dedicação muito grande. Né? Como professor, você está lidando com um público que é ávido por novidade. Vamos dizer, o mundo está muito ágil, o mundo está muito rápido, e se você não apresentar novidade, o aluno chega e isso eu já vi, isso eu já sei, quer dizer. Então, o professor ele tem que ser muito antenado para poder ele manter seus alunos, porque ter o aluno não é tão complicado. O problema é manter o aluno, porque a grande maioria dos alunos não tem criatividade. Então, ela vai para a aula atrás da criatividade do professor. Então, se o professor tem isso daí, eu acho que ele é bem sucedido. Né? Lógico que ele também tem que ter a parte comercial bem desenvolvida. E no caso do artesão, que ele tem um artesanato como uma fonte de renda ou uma complementação de renda, existem dois tipos de artesão. Existe aquele artesão que faz aquele artesanato e ganha na quantidade. Então, é o artesão que faz um artesanato mais rápido, que ele ganha dinheiro desde que ele tenha a produção. Né? E tem um produto adequado ao mercado, né? Um produto que o mercado esteja querendo comprar, e o outro o artesão é aquele artesão que ele faz uma obra autoral. Ele não é aquele artesão de fazer quantidade, ele faz uma peça, essa peça custa caro, essa peça não é uma peça tão barata. Por quê? Esse artesão, ele vai ganhar vendendo praticamente, vamos dizer, a sua arte. O valor agregado da peça dele é a arte dele. Né? Já no caso do artesão que fabrica em quantidade, o valor agregado é muito pequeno, então ele tem que fabricar muito. Entendeu? Então, eu acho assim, esses dois tipos de artesãos, tanto um quanto o outro, é aquela história, é trabalho, né? Você tem que estar muito antenado. O artesão, o que eu sinto assim, que ele tem uma resistência muito grande a se profissionalizar. Ele não quer, vamos dizer, adquirir novos conhecimentos técnicos, ele quer simplesmente sentar e fazer, ou seja, quase uma brincadeira, né? Horas agradáveis, hobby, isso que está aí, esse artesão é um feliz, né? Esse que pode fazer dessa maneira. Agora, aquele que tem que realmente ter um ganho com o seu trabalho, ele tem que estar muito antenado, ele tem que ser realmente profissional, ele tem que buscar novas informações, novas tendências, ele tem que estar acompanhando a velocidade do mundo que vocês mais do que ninguém sabem, né? É online. E se reciclando, né? Mas hoje em dia continuam valorizando o trabalho manual? Com certeza, eu acho que o trabalho manual ele sempre vai ter lugar. Eu acho assim, eu tenho um exemplo que eu sempre dou, eu lido com muito artesão e o artesão chega e diz, porque eu faço coisas maravilhosas. Meu trabalho é lindo, quer dizer, aquele artesão que se autoelogia, eu já boto um pé atrás, entendeu? Porque eu acho assim, ele vem na frente do trabalho. Eu acho que quando o artesão tem um trabalho bom, o trabalho por si se vende. Ele não precisa dizer, meu trabalho é lindo, meu trabalho é maravilhoso, eu faço coisas lindas. É só ele chegar e apresentar o trabalho dele. Então, eu acho assim, tem lugar, entendeu? Agora, tem que ter realmente criatividade, né? Porque hoje em dia o que existe eu vejo assim, um grande carimbo, né? Você pega, por exemplo, você vai para o Nordeste. No Nordeste você vê uma variedade imensa de artesanato completamente diferente. Né? Aqui no Rio a gente tem o quê? A gente tem um artesanato urbano. No Nordeste, o artesão, o mundo dele, né, o universo de criação dele é o que está em volta. Então ele faz uma galinha, ele esculpe uma galinha, ele esculpe trabalha com uma cena do cotidiano dele. E nós aqui, vamos dizer, no grande centro, a gente tem um artesanato urbano,
Então, esse artesanato urbano, ele tende a se repetir muito. Por quê? Onde é que a fonte de inspiração dessas pessoas? Não é no seu quintal. A fonte de inspiração delas é onde é? É numa revista, é num programa de televisão, é numa feira que ele foi. Então, o que acontece? O artesanato, vamos dizer, urbano, ele está ficando muito repetitivo, entendeu? E as pessoas estão assim, fazendo um grande esforço para se recriar. Né? Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha com pintura decorativa, por mais que você mude vamos dizer, a cor da pintura, a aplicação, o motivo, não sei o quê, mas aquilo já começa a ficar, você tem a sensação de que você já viu. Você tem a sensação de que você já viu. Por quê? Porque está tudo muito carimbado, né? A coisa é quase com carimbo. O artesão busca essas fontes de inspiração e ele vai, e a tendência dele é repetir aquilo. E você acha que quem tem contatos dentro do artesanato é mais bem sucedido nesse sentido de lançar primeiro a primeira ideia e depois os outros copiam? Isso certamente, né? Isso certamente. Quem lança a primeira ideia, depois o resto das pessoas vem atrás e copia. Alguns criam e muitos copiam, né? Isso aí é uma grande realidade do artesanato, não é diferente, né? Então, o que eu vejo, assim, que técnicas, né, antigas, técnicas que já foram usadas no passado, que a tendência, né, sempre haver um retorno, né, de tempos em tempo, em função da moda, em função da própria história do homem, né, a tendência, vamos dizer, a se repetir. A gente está tendo muito pouca renovação dessas técnicas antigas. Elas foram absolutamente esquecidas. Então, técnicas como, vou dar um exemplo, entalhe em madeira, tapeçaria, por aí, por esse caminho, elas, vamos dizer, elas quase que desapareceram. Aqui, num artesanato urbano, você não acha. Né? Você acha no artesanato urbano o quê? Aquilo que o artesão consegue fazer em casa, na mesa de cozinha, num pequeno espaço. Né? Então, a coisa tende a ficar muito repetitiva. E quando fica muito repetitiva, é igual a torcida de um time. Se todo mundo é daquele time, é ótimo, né? O time tem a maior torcida, mas acontece que muita gente faz igual. Então, a venda fica muito complicada e muito comprometida, porque se todo mundo faz a mesma coisa, como é que você vai vender? Né? Então, Beatriz, qual dica você daria para as pessoas que estão iniciando nesse ramo? Olha, a dica que eu dou é o seguinte, pesquisa no passado o que existia em termos de técnica. Existem técnicas que foram absolutamente esquecidas. Só que essas técnicas, elas têm que ser feita uma releitura delas. Né? Elas têm que ser atualizadas, quando eu digo, né, para o gosto atual. Então, você pode usar uma técnica por exemplo, tapeçaria, só que um produto mais atual. Então, isso é uma dica que eu dou, porque senão você vai ficar na ideia do carimbinho. Todo mundo faz a mesma coisa, entendeu? Então, você buscando técnica, você mesclar técnicas. Às vezes a pessoa pode trabalhar, fazer uma joalheria em prata, mas ela fazer uma aplicação, por exemplo, de um vidro, uma pedra em vidro, uma palha, ou seja, misturar técnica, misturar materiais para que você tenha uma riqueza maior, né, do produto e você tornar o seu produto diferente e único. Na realidade, vamos dizer, o produto artesanal ele tem que ter a impressão digital, eu costumo falar isso, tem que ter impressão digital, né? Ou seja, as pessoas têm que olhar para aquele produto e falar assim, esse produto foi feito por fulano, porque só fulano que faz esse produto. Então, hoje em dia você não tem isso, né? Você olha de vez para o produto, você vai numa feira, agora então, final de ano, que é a época de bazares, você dificilmente você consegue identificar aquele produto como sendo de um artesão. Né? Porque ainda tem uma outra
um outro tipo de artesão que eu chamo, que é o artesão abelhinha. É aquele que pousa em várias técnicas e não consegue fazer nada, se focar em nada. Então ele não consegue dar um perfil para o artesanato dele. Entendeu? Bom, obrigada pela participação, Beatriz. Obrigada. Obrigada a vocês por terem me convidado para vir aqui. Isso, a gente quer que pudesse. Fica por aqui mais um minuto, mas até uma próxima conexão.